Estamos estudando a metodologia de Satanás. A forma de Satanás fazer as coisas. Só tirar isso aqui. A forma de Satanás fazer as coisas. O modus operandi de Satanás. A metodologia, o método. Como é que ele faz as coisas. Cada um faz do seu jeitinho, né? A Elaine queima mais o alho. Tem gente que já não liga muito para tempero. Uns salgam mais, outros salgam menos. E Satanás tem um jeito também de fazer as coisas. Vamos só repetir a leitura de um versículo que está em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Que diz o seguinte. 2 Coríntios 2. Embolou as páginas aqui hoje. 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. O apóstolo Paulo falando para os irmãos lá de Coríntios, que eram uns irmãos meio problemáticos, né? Nós já falamos sobre isso em outras escolas dominicais. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, porque de fato o tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo podia falar assim: não lhe ignoramos os desígnios. O que é o desígnio, hein, Natan? Desígnio. Desígnio é um propósito. Eu tenho um desígnio, eu tenho um propósito, eu tenho algo que eu quero alcançar. Eu tenho uma meta, eu tenho um plano, eu tenho um objetivo. Satanás tem planos, tem metas, tem desígnios. Ele tem planos elaborados. Ele tem um planejamento, agenda. E Paulo podia falar: bem, Satanás ele não alcança vantagem sobre mim porque eu conheço o jeito dele trabalhar. Eu sei como ele faz as coisas. Por isso estamos aqui estudando Gênesis 3. Para que nós possamos falar assim como Paulo: não lhes desconhecemos os desígnios. Ou seja, eu sei como Satanás trabalha. Eu tenho estudado na palavra o jeito, o modus operandi, o jeitão dele fazer as coisas. E isso é uma vantagem para mim. Porque quando eu não sei a forma dele trabalhar, ele está tendo vantagem. É aquela questão do técnico, colocar o time em campo e coisa e tal. Se ele souber como é que o outro time joga, ele vai ter vantagem. Então, conhecer o modus operandi, a forma de Satanás trabalhar, tira dele a vantagem. E essa vantagem se reveste para o nosso lado. Porque se você sabe que quando vier aquele cochicho, né, vier aquela projeção, vier aquele dardo, aquela ideia que aparece na sua cabeça que não tem nada a ver com a palavra de Deus, aí você já sabe quem está falando. Se for aquela voz de carioca, né, com aquele sibilar da serpente, porque a palavra fala em João 10, quando Cristo está se comparando a um bom pastor e nós as ovelhas, ele fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então a gente tem que aprender a afinar o nosso ouvido para conhecer a voz do Senhor. Por exemplo, se a dona Marieta, vizinha da Elaine, falar assim: Natan, vem cá! Ele já sabe, essa não é a voz da mamãe. Eu conheço a voz da mamãe. Agora, quando é aquela voz assim: Natan, meu filhinho. Aí, opa, essa é a voz da mamãe. Ele conhece a voz da mamãe. A gente já, desde criancinha, né, que ele escuta a sua voz. Então a gente vai se habituando, é comunhão, é contato. Você aprende como Deus quer as coisas, como Deus faz as coisas, que você vai tendo comunhão com ele, você vai tendo contato. Por exemplo, eu já sei da forma como a Marluce gosta de comer certas coisas, como ela gosta de dormir, como ela gosta de se vestir. Por quê? Porque eu convivo com ela. É uma questão de convívio. Você convive com aquela pessoa, você aprende a otimizar o relacionamento, fazer com que o relacionamento fique mais tranquilo, mais agradável.
as palavras que você vai evitar, os comportamentos que você vai ter ou não vai ter. Da mesma forma é o relacionamento com Deus. Da mesma forma é o relacionamento com Satanás. Você descobre na palavra de que forma que Deus gosta que nós prestemos culto. Com decência, com ordem, usando todo tipo de instrumentos musicais, entoando louvores, falando conforme a palavra. Então tem uma prescrição, tem uma forma como Deus quer que nós cultuemos. Isso está na palavra. Tem uma forma como Deus quer que eu me relacione com a minha família, com o meu chefe, com o Estado, com o rei, com os meus irmãos. A palavra também prescreve. Tem uma forma como Satanás trata com o gentio. Tem uma forma como Satanás trata com o judeu. Tem uma forma como Satanás lida com o evangélico, com o crente, com o nascido de novo. Tem um jeito de Satanás tratar com a mulher evangélica. Tem um jeito de Satanás tratar com um velho, o ancião evangélico, nascido de novo. Tem uma forma de Satanás tratar com a criança incrédula, a criança judia, a criança nascida de novo da igreja. Então, o que nós temos que fazer é pegar, é estudar as passagens onde mostra Satanás atuando, para que nós possamos conhecer a forma dele trabalhar, para que ele não tenha vantagem sobre nós. E a primeira atuação de Satanás, que é descrita na palavra, que nós começamos a estudar na semana passada, está em Gênesis 3, que nós vamos repetir a leitura do versículo 1 a 7. Gênesis 3, de 1 a 7, que mostra a serpente sendo incorporada pela serpente, né? Lúcifer, Eleu, Satanás, o diabo, se incorporando no animal serpente, que o representava muito bem. Nós vimos que é a Nahash, a brilhante, né? E a serpente foi e enganou a mulher. Nós vamos ver que foi um processo. Ele foi exatamente o interessante de estudar Gênesis 3, é isso, que nós vamos ver como Satanás foi conduzindo o pensamento de Eva até levá-la ao erro, né? Então vamos lá, Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz, Arum, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tuque, tomou-lhe do fruto. Esse é o fruto, tuque. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. É simples, né? E ele comeu. É isso que espanta. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós vimos na semana passada que o modus operandi, né, a forma de Satanás trabalhar, nunca ele chega assim de supetão. Nós vimos isso. Porque aqui na versão que nós temos em português, a serpente aparece de repente, né? Ela de repente entra assim no enredo. Mas a serpente, mais sagaz que todas, né, de repente ela aparece. Nós estudamos que a palavra mas aqui no hebraico tem o sentido de se aproveitar de uma circunstância, se aproveitar de uma ocasião. Tipo assim, né? Eu tô ali na fila e na hora que dá aquele momento certinho que deu um buraquinho para eu colocar minha sacola, eu coloco e já me encaixa. Foi aquele momento oportuno. É a hora que a roda da fortuna, como diz o Ivan, é a hora que o ônibus... Eu cheguei no ponto na hora que o ônibus
tava chegando, eu dei meu... É coisa rara, né, meu? 3501 é tão difícil. Não, mas coincidiu, eu cheguei no ponto e o ônibus estava passando. Ou seja, foi aquele momento, foi o momento mais oportuno. Nós até exemplificamos, o Satanás não vai nos atacar no momento que você está em comunhão, que você acabou de colher uma vitória. Ele vai te pegar num momento de depressão, num problema de discussão, num momento em que você e o seu marido, você e sua esposa, você é seu filho, você é seu chefe, você é seu professor, não, entendeu? É a ocasião mais oportuna, é a circunstância mais propícia, mais otimizada para ele alcançar os propósitos dele. É assim que ele trabalha. Ele espera a hora certa. E é o que aconteceu com a Eva. Dá a entender que ele já tinha um convívio com a Eva e que esse foi aquele momento. Ele já tinha conquistado a confiança de Eva, da mesma forma como ele traiu a confiança de Deus, aqui ele vai trair a confiança da Eva e vai puxar a Eva para o assunto que ele já tinha intenção, que já era o plano dele desde o início. Ele já tinha planos para o casal. Ele viu Deus pegando o barro, na realidade pegando a lama das regiões abissais, né? Na realidade o homem foi feito da lama que fica no fundo do mar. Quando você olha na realidade no hebraico é isso. Mas é barro, né? É barro. Ele viu lá Deus pegando barro, soprando, fez o homem, Deus dando sono para o homem adormeceu, Deus pegando a costela, fazendo a mulher. Ele assistiu todo o processo. E ele já tinha planos para o homem. Matá-lo, roubá-lo, destruí-lo. Ele já tinha um plano para o casal. Destruir esse casal. Destruir a imagem e semelhança de Deus. Né? Porque ele é adversário. Satanás significa adversário. E ele assistiu à criação do homem, da mulher, eles serem colocados no jardim. Ele se infiltrou no jardim usando o corpo de uma serpente. E conviveu com Eva até ter o momento mais oportuno. E esse momento chegou. E a serpente, porque ela era o animal mais sábio. Lembra que nós comentamos que o autor, Moisés, fez um trocadilho entre Arum, sabedoria, astúcia, e Arumim, que é nus, nudez no hebraico. Ou seja, Lúcifer, na sua astúcia, se aproveitando da inocência do casal, fez a sua abordagem. Nós vemos também que a sabedoria em si não é algo negativo. Existem contextos em que essa mesma palavra traduzida por astuto e sagaz, aqui em Gênesis 3:1, é entendido no seu contexto como sabedoria, como por exemplo Jó 5:12, Jó 15:5, Provérbios 12:16 e mais várias outras passagens. Então o ser sagaz em si não é ruim, depende da circunstância. Eu estava até comentando com a Marlúcia outro dia, algo que passou na televisão, é porque Cristo falou o seguinte, que os filhos das trevas, muitas vezes eles são mais espertos que nós, os filhos da luz. Porque Satanás chega, faz o ataque dele, a gente fica cheio de religiosidade, quer agir com religiosidade e Satanás acaba alcançando os propósitos dele. Porque ele chega, faz uma projeção e você quer agir com comedimento, você quer agir com religiosidade e ele acaba alcançando o objetivo dele. E é porque tinha uma pessoa que chegou e falou assim, poxa, por que você não me arranja uma vaga lá no seu programa? E era até um espírita que estava respondendo a esse outro e falou, sai para lá, Exu, você acha que eu vou querer concorrência no meu programa? Ou seja, ele foi astuto, essa pessoa foi astuta. Falei, puxa vida, alguém que quer roubar, me destruir ou quer o meu mal, está querendo fingir que é meu amiguinho, conseguir uma vaga lá onde eu trabalho para depois me tomar um emprego. Ou seja, de jeito nenhum. Ou seja, a pessoa detectou imediatamente o mal. Detectou imediatamente qual que era a intenção daquela pessoa e já rejeitou. É assim que a gente deveria agir com Satanás. Assim que vem a projeção, assim que vem aquilo que não tem nada a ver com Deus e com a sua palavra, você já rejeita. Eu falei, eu já sei quem está falando aqui. Eu não quero, não tem assunto. Acabou. Não discuto esse tipo de conversa com você. O Senhor te repreende e vai para lá. Nós vimos também que a serpente é um animal criado por Deus, portanto tinha um propósito inicial muito bom.
E vamos aqui no versículo 1. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Nós vamos notar que nós já conhecemos o contexto. Nós vamos notar que o assunto da serpente qual que é? A palavra de Deus. A palavra de Deus, por enquanto, só tinha meio versículo. Mas já é a palavra de Deus. Eles já sabiam o que Deus queria. Deus já tinha expresso a sua vontade. Ele já tinha falado para o casal, para Adão e Eva, de que forma que ele queria que as coisas funcionassem. Então, Adão, quando ele ia para o culto, ele ia assim, ó. A Bíblia do Adão. Aí ele chegava, vamos abrir a palavra do Senhor. Não comerás. Só isso. Tá vendo ali a árvore do conhecimento do bem e do mal? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o único. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Pronto. Era a vontade de Deus. Era tão simples. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não come. O resto tudo você pode comer. Pode comer da manga, da pitanga, menos aquela árvore ali. Era só um teste, viu, Alan? Natan. É um teste. Deus está testando. Por exemplo, Deus já sabe que você é uma pessoa obediente, tranquila. Então ele vai deixar, por exemplo, eu vou deixar essa caixa de bis fechadinha e não coma desse bis. Ela já sabe que seu coração é um coração obediente e ela sabe que quando ela voltar, a caixa de bis vai estar intacta. A cara. Mas, por exemplo, digamos que ela já sabe como você é. Um menino guloso, desobediente. E ela quer te ensinar essa lição. Meu filho, eu quero que você aprenda a ser disciplina. Que ele vai comer, eu já sei. Eu vou pôr lá, mas eu sei que ele não vai obedecer. Mas eu vou criar essa circunstância, essa oportunidade, só para aproveitar a lição e ensiná-lo a ser disciplinado. Porque quando você toma conta de uma situação, quando você consegue controlar um impulso, a palavra fala que você vale mais do que um cavaleiro valente que tomou uma cidade inteira. Porque é mais fácil você tomar uma cidade inteira do que você controlar um impulso, uma vontade do querer. Entendeu? Seja lá qual for. Pegar aquele bis da mamãe escondido. Por exemplo. Então, a sua mãe colocou aquela caixa de bis e criou aquela circunstância apenas para que o seu coração se revele para você. Porque ela já sabia, não, eu sei que ele é comelão e desobediente mesmo. Eu vou pôr ali para ele abrir mesmo o negócio e pegar e desobedecer. Eu tenho a oportunidade de ensiná-lo alguma coisa. Da mesma forma, Deus colocou aquela árvore, Deus presciente já sabia de tudo que ia acontecer. E Deus, respeitando o arbítrio de Adão, ele deixou que as coisas acontecessem e ainda assim contornou o piriri do Natan. Ela não sabia que ele iria comer, como sabia que ele ia comer tudo, e sabia que ele ia ficar com diarreia, e sabia que ele ia ter problemas intestinais, tanto que ela já até trouxe o Imosec da rua. Já trouxe o remédio para curar o piriri do guloso. Gênesis 3,15, Deus criou uma circunstância para contornar o problema que o homem mesmo criou. É até 10, né? Redondo. Disse a mulher, Satanás tomou a iniciativa. E qual que é o assunto? A palavra de Deus. Não se assuste. Satanás, muitas vezes, está atrás do púlpito com a Bíblia na mão. Nós estamos vendo aqui Satanás com a Bíblia na mão. A Bíblia de uma folha, né? Ele já chegou citando a palavra de Deus. Como é que é essa história da palavra de Deus? Como é que Deus falou mesmo? Eu estou meio desatualizado aqui. Me ensina, Eva. Como é que é? Me ensina. Como é que funciona a palavra? Como é que é esse negócio da palavra de Deus? Como é que é mesmo esse mandamento aí? Ele chegou procurando assunto, querendo conversar de Bíblia. Satanás vai chegar conversando de Bíblia com você. Ele vai trazer gente que... Puxa, ministro de justiça, bacana esse irmão, hein? Firme na palavra. Porque
2 Coríntios 11:15 fala que ele se transfigura, que ele se traveste, que ele se disfarça de anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Então ele já chegou com um papinho de Bíblia com a Eva, né? Chegou conversando de Bíblia. E aí, irmã, beleza? Como é que tá a palavra de Deus aí? Ela continua a mesma ou já mudou? É assim que Deus disse? Observa que a construção da abordagem de Satanás, que é a construção da frase interrogativa, né? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Observa que a construção da frase ela é insinuativa. Ela fala sem falar. É como falar, igual a mulher quando está conversando. Sabe, irmã, não é que eu esteja querendo fazer fofoca, não, mas você viu a fulana? Não que eu esteja querendo fazer fofoca, mas você viu como é que a menina do caixa tratou? Entendeu? É mais ou menos essa abordagem que ele está falando. Olha, eu não estou querendo falar mal de Deus, não, mas eu não estou entendendo uma coisa. Você pode comer de toda a árvore, menos dessa? É toda ou é toda menos alguma? Ou tem mais alguma que não pode? Eu ainda não entendi direito. Como que Deus pode liberar tudo e ao mesmo tempo uma não? Então, não é tudo. Ele está apontando uma incoerência da parte de Deus. Como é que Deus pode falar para você ser assim e ao mesmo tempo ele quer assado? Porque sempre quando Satanás te aborda, ele vai falar da palavra de Deus, sempre é questionando a palavra de Deus e sempre colocando a palavra de Deus de um ângulo de dúvida, de um ângulo interrogativo, de um ângulo insinuativo, de um ângulo em que aparentemente existe uma contradição. Você nunca notou isso? Que Satanás sempre tenta colocar a palavra de Deus em contradição contra ela mesma. Deus falou que pode comer tudo, mas Deus falou que dessa não pode. Não entendi Deus. Pode comer tudo ou não pode? Se não pode essa, já não é tudo. Então Deus é incoerente. Então Deus tem alguma coisa errada na palavra dele. É isso que ele sempre vai querer falar para você. Tem alguma coisa errada com Deus. Tem alguma coisa incoerente. Tem alguma coisa aí que não bate. Deus, ele está falhando em alguma coisinha. A palavra dele deixou algo passar. Exatamente. Sempre que a projeção for de contradição, a Bíblia não está fechando aqui. Esse é Satanás falando. Esse é Satanás falando. Sempre que o discurso aponta para alguma possível falha ou ineficácia da palavra, não é o Espírito Santo falando. É Satanás falando. É o Cariocas. É o S. É até 10, né? Faltam 3 minutos. Não. Evidentemente que não. Tanto é que os discípulos, o que eles mais faziam era pergunta. Mestre, explica de novo aquela parábola que eu não entendi. Né? Isso é normal. Aí é aprendizado. Aí já é outra história. Aqui eu estou falando é de alguém que chega na sua porta, domingo de manhã, bate. É ridículo, né? Você sabe de quem que eu estou falando, né? Aí eles vêm com aquelas bíblias verdes desse. Não, agora já não é verde mais, né? E fala assim, olha aqui em Atos, está falando que Adão não ressuscitou. Aí você fala assim, não, se você ler só esse versículo, dá a entender isso mesmo. Eles pegam aquele caquinho de versículo. Uma certa seita que bate na sua porta, vendendo revistinha aos domingos. Eles sempre pegam assim um versículo. Porque tem um versículo lá em Atos que fala que Adão, ele não, porque Deus mora numa luz inacessível, aí faz uma conjugação, eles gostam desse versículo de Timóteo. Porque Deus mora numa luz inacessível,
e Davi estava numa circunstância específica ali naquele contexto, ele não tinha acesso a Deus naquele momento. Então eles pegam aquele versículo e torcem de uma tal maneira para ensinar que não é possível acessar Deus, que Deus mora numa luz inacessível. Então na realidade ninguém vai para o céu. Aí você fica assim, mas tem 80 versículos que falam ao contrário, você vai pegar esse versículo mal iluminado no cantinho do porão e vai tentar ensinar outra coisa? Porque é assim que eles fazem. Eles sempre pegam a palavra de Deus e distorce. Eu tomei um choque quando eu era recém-convertido, eu tinha 1 mês de nascido de novo, e vieram me ensinar que Satanás é filho de Deus e que Jesus Cristo é uma criatura. Fiquei assim, engraçado. Não parece muito com a Bíblia que eu tenho conhecido. Por quê? Se você quiser, com a Bíblia você prova qualquer coisa. Você fala assim, Maria é a mãe de Deus, agora vamos achar onde está isso na Bíblia. E você acha versículos que aparentemente ensinam isso. E Satanás, como ele viu a Bíblia ser escrita, como ele conhece muito mais de Bíblia do que nós, ele sempre vai ter um argumento bíblico para tentar te levar à desobediência, para tentar fazer com que você se afaste de Deus. Por quê? O assunto que Satanás mais gosta é a palavra de Deus. Por isso que eu falei. O lugar onde você mais vai encontrar Satanás é atrás do púlpito. É o lugar onde ele mais frequenta. Com toda certeza. Por isso que a gente tem que conhecer da palavra. Por isso que a gente tem que conhecer a forma como ele atua. O jeito dele trabalhar, para que quando você ouvir por aí, você não ficar confuso. Porque a pessoa aparentemente ela é idônea, ela tem 30 anos de ministério, mas ela não, na realidade não é nascida de novo, ele é um falso mestre e está trabalhando para Satanás. E se você não tem o ouvido afinado, você engole o que a pessoa fala. Por exemplo, ele ali entende de afinação de violão. Se você chega num culto, numa casa, num aniversário e a pessoa está ali tocando com a corda frouxa, desafinada, você que entende de música, você entende. O negócio não está batendo legal, mas para todo mundo está ótimo. Mas para você que entende de música, aquilo ali está desafinado. Se você se familiariza com a palavra de Deus, na hora que você ouvir então vamos pedir o Espírito Santo, irmãos. Eu vou pedir o que eu já tenho. Eu costumo pensar assim, que Satanás ele mente a respeito da verdade e usando a verdade. Com certeza. Nós vamos ver isso, inclusive, que nós estamos aqui em Gênesis 3, mas nós vamos estudar também Mateus 4 e Lucas 4, que é onde está a tentação de Cristo. E nós vamos ver que é exatamente isso que ele faz. Ele mente com a verdade. Ele usa a verdade para mentir. É aquela história, né? Os ladrões fugindo. Né? Seria algo mais ou menos, essa ilustração é do Clésio. Como eu sou crente, eu não posso mentir. Aí chega alguém assim e... Aí eu vou acobertar o meu irmão, né? O Isaac é crente, eu não pode mentir. Aí o Joel fez coisa errada, chegou, correu para debaixo da cama. Aí chega o vizinho que está afim de pegar ele, fala assim, você não viu o Joel passando por aqui não? Eu não posso mentir, né? Eu falei, se eu falar que vi, ele vai lá e bate no meu irmão. Se eu falar que não vi, eu estou mentindo. Aí ele enfia a mão dentro da manga e faz assim, não, por aqui ele não passou não. É algo por aí, é assim que Satanás faz. Entendeu? Ele mente, ele fala a verdade mentindo. Ou mente falando a verdade. Algo assim. É a verossimilança. A verossimilança. Parece, mas não é. Elaine, ora por nós, por favor.